Você já ouviu alguém dizer que quem tem tatuagem vai para o inferno? Será que a Bíblia realmente ensina isso? Vamos descobrir hoje. Muitas pessoas, especialmente no contexto cristão, acreditam que fazer uma tatuagem pode colocar em risco a salvação de alguém. Essa ideia vem de interpretações específicas da Bíblia, principalmente do livro de Levítico. Mas será que essa visão está correta? Neste vídeo, vamos explorar o que as Escrituras realmente dizem sobre tatuagens, examinar o contexto histórico e cultural dessas passagens e refletir se, de fato, as tatuagens podem nos afastar de Deus. Prepare-se para uma reflexão profunda e surpreendente sobre a fé, a vida moderna e a liberdade cristã. Levítico capítulo 19, versículo 28. A origem da polêmica. Vamos começar com a passagem que gera mais dúvidas. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem façam marcas, tatuagens no corpo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 28. Essa é a principal base bíblica usada por muitos que acreditam que tatuagens são proibidas para cristãos. No contexto em que essa lei foi dada, os israelitas estavam cercados por povos pagãos cujas práticas incluíam rituais de modificação corporal, como cortes e tatuagens, muitas vezes ligadas à idolatria e ao culto aos mortos. Deus, ao instruir seu povo, queria mantê-los separados dessas práticas que envolviam a adoração a outros deuses e rituais fúnebres pagãos. Assim, ele estabeleceu um padrão de pureza e santidade que incluía a proibição de qualquer marca no corpo associada a esses ritos. Por que não seguimos todas as leis de Levítico? Aqui surge uma questão importante. Se os cristãos não seguem várias outras leis do Antigo Testamento, por que alguns ainda veem essa proibição de tatuagens como algo obrigatório? O livro de Levítico, assim como outros textos da lei mosaica, contém uma série de mandamentos que eram específicos para o contexto cultural e religioso do povo de Israel. Por exemplo, Levítico capítulo 19, versículo 27, o versículo logo anterior ao que fala das tatuagens, proíbe cortar os cabelos nas laterais da cabeça ou aparar as pontas da barba. Poucos cristãos hoje consideram isso uma regra a ser seguida. Da mesma forma, existem proibições quanto ao consumo de carne de porco, Levítico capítulo 11, versículo 7, ou ao uso de roupas feitas de tecidos misturados, Levítico capítulo 19, versículo 19. Essas leis foram dadas a Israel em um momento específico da história, com o objetivo de diferenciá-los das práticas dos povos ao redor. Com a vinda de Jesus e o estabelecimento do novo pacto, muitas dessas leis cerimoniais e dietéticas não são mais vistas como obrigatórias para os cristãos, como vemos em passagens do Novo Testamento, como Marcos capítulo 7, versículo 19, onde Jesus declara que todos os alimentos são puros. O que o Novo Testamento diz sobre tatuagens? Uma questão importante a se considerar é: o Novo Testamento menciona tatuagens? A resposta é: diretamente não. Não há nenhuma referência explícita que condene ou apoie as tatuagens nos textos do Novo Testamento. No entanto, há princípios que podem nos guiar ao pensar sobre o assunto. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo nos lembra que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Ele escreve: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Este versículo é muitas vezes citado em discussões sobre tatuagens, já que Paulo está enfatizando que devemos cuidar de nossos corpos de uma forma que glorifique a Deus. No entanto, o contexto imediato dessa passagem trata de imoralidade sexual e não de tatuagens ou modificações corporais. A aplicação deste princípio pode ser mais ampla, mas não implica necessariamente que qualquer tipo de marca no corpo seja automaticamente errado.
A chave está na motivação e no significado por trás de qualquer coisa que fazemos com nossos corpos. As tatuagens têm o mesmo significado hoje? Voltando ao contexto cultural, as tatuagens no mundo moderno têm um significado muito diferente do que tinham nos tempos bíblicos. Hoje, elas são, na maior parte, uma forma de expressão artística e pessoal. Muitas vezes, as pessoas escolhem tatuagens que representam algo importante em suas vidas, uma lembrança, um versículo bíblico ou uma mensagem significativa. Se nos tempos de Levítico, as tatuagens estavam ligadas a práticas pagãs e idolátricas, hoje esse significado já não é o mesmo. Na maioria das sociedades ocidentais, as tatuagens são vistas como uma forma de arte e de expressão pessoal, sem a ligação direta com cultos pagãos ou práticas idólatras. Mas como devemos decidir se fazer uma tatuagem é certo ou errado? Tudo se resume ao discernimento e à sabedoria. Em Romanos capítulo 14, versículos 22 e 23, Paulo fala sobre questões de consciência, dizendo: "Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém de fé é pecado." Isso significa que se algo que estamos considerando nos traz dúvida, ou não glorifica a Deus de maneira clara, é melhor evitar. Nosso testemunho como cristãos. Outro ponto crucial a ser considerado ao pensar em fazer uma tatuagem é o impacto que isso pode ter no nosso testemunho. Em algumas culturas ou contextos, tatuagens ainda são associadas a práticas que podem manchar a imagem do cristão. Em lugares onde as tatuagens estão relacionadas ao crime, à rebeldia ou à bruxaria, pode ser sábio reconsiderar. Em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo fala sobre não fazer algo que seja uma pedra de tropeço para os outros, especialmente quando se trata de questões que não são essencialmente pecado, mas podem causar divisão ou escândalo. Se uma tatuagem pode prejudicar seu testemunho ou causar confusão entre irmãos de fé, talvez seja melhor evitar. A liberdade que temos em Cristo. Uma verdade que precisa ser lembrada é que em Cristo somos livres. Isso significa que podemos viver em liberdade, mas sempre com a responsabilidade de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 5, versículo 13, que não devemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à carne, mas sim para servir uns aos outros em amor. Seja em relação a tatuagens ou qualquer outra escolha pessoal, a questão central é: essa decisão glorifica a Deus? Está de acordo com minha identidade como seguidor de Cristo? E mais importante, como isso afeta meu relacionamento com Deus e com as pessoas ao meu redor? Então, tatuagens levam uma pessoa ao inferno? A Bíblia não diz que quem tem tatuagens vai para o inferno. A questão não está na tinta na pele, mas no coração. Deus não olha para a aparência externa, mas para o coração de uma pessoa. O que realmente nos afasta de Deus é o pecado, a rebelião contra a vontade de Deus, o orgulho, a falta de arrependimento. Uma tatuagem em si não é um fator decisivo para a salvação ou condenação de ninguém. Como cristãos, devemos nos lembrar que a salvação vem pela graça, através da fé em Jesus Cristo, e não por nossas obras ou aparência externa. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. E você? O que acha sobre tatuagens? Compartilhe nos comentários sua experiência e reflexões.